Quero chamar a atenção dos irmãos para duas breves porções nessa narrativa. A primeira delas, versículo 9 e 10. Elias, o profeta, está no monte Horebe. E então, no versículo 9 e no versículo 10, nós encontramos o seguinte relato, quando Deus vai falar com ele. Preste atenção nesses versos. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Quero que você vá comigo agora aos versos 13 e 14. Diz assim: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Essa é a palavra do Senhor. Obviamente, queridos irmãos, nós estamos diante de um relato histórico bem maior, que eu encorajo os irmãos a prestarem atenção nas grandes porções das narrativas bíblicas, sobretudo nos livros das crônicas e nos livros dos reis, onde nós temos a base histórica da formação do povo de Israel, para a qual Jesus vem e prega especificamente o povo chamado os judeus, para você entender como que eles simbolizavam a igreja, prestem bem atenção nisso. O povo de Deus chamado Israel, formado desde da linhagem de Adão, da linhagem de Davi, que Deus suscitou um reino. Vocês lembram esse drama todo? Abraão, Isaac, Jacó. Em parte da sua história, idosos estéreis, que Deus suscitou filhos, fez uma promessa. Esse povo vira escravo no Egito. Deus vai lá num drama cósmico e tira o povo de lá. Fez show de pirotécnico, de fogo descendo do céu. Colocou rã, sapo, mosca, rio pintado de sangue. Aquela coisa toda que Deus fez para mostrar o poder dele para aquele império. Para tirar o povo dele dali. Podia só tirar? Podia. Foi o que Deus fez? Não. Porque tinha mais coisa em jogo do que a salvação do povo. E você quer saber? Continua tendo mais coisa em jogo do que a sua salvação. Não é esse o foco da história. A coisa mais importante da história não é você ir para o céu, não. Faz parte. Ou se faz, e que bom que faz. Mas não é o centro. O centro da história é que nós conheçamos Ele e que Ele se mostre. O centro da existência é a glória. É a glória que já está parcialmente conhecível, mas já podemos vê-la, já podemos percebê-la, entendê-la, crer, experimentá-la, já está disponível. E a salvação é pré-requisito para isso, para que a gente experimente a alegria da glória. Senão, seremos como os egípcios nos tempos de Moisés, alvos da glória de Deus. Eles viram a glória de Deus? Sim, da pior forma possível. E um dia, amada igreja, todo olho verá. Nem todos, com as delícias de quem aguarda um Salvador. Nem todos,
receberão o glorioso. Para muitos, será o juiz, o julgador, o fiel da balança, o que condena. Não é o diabo que te condena. O diabo te acusa, mas ele não é o juiz. O juiz é o soberano dos reis da terra, o único Deus vivo. O foco é conhecê-lo. E o foco de Deus é se revelar glorioso. É para isso que existe a Bíblia. Para que nós conheçamos a Deus. Ele quis se revelar, se dar a conhecer. E então o Espírito Santo tem iluminado mentes. À medida que lemos, ouvimos, lidamos com o texto revelado, ou a mensagem da palavra, o Espírito Santo tem aberto corações para que se creia, para que se entenda, para que se reaja e obedeça. Então, esse drama da história, na formação do povo de Israel, é para Deus mostrar, didaticamente, que Ele tem um povo, graciosamente. Antigo Testamento, tempo da lei, errado, tinha lei, mas pura graça. Deus estava se mostrando a um povo que não merece, e salvando um povo que não merece. Mudou no Novo Testamento? Mesma coisa. Ele só mostra com base em quem Ele faz essa salvação acontecer. Jesus. Então, para que o Antigo Testamento? Ele estava mostrando em maior escala, porque é muito maior, muito mais tempo, muito mais histórias, para nós vermos isso. Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e que Deus se revela para perdoar pecados e para condenar. Toda a revelação de Deus comporta essa dupla mensagem: condenação e salvação. Lembra quando João Batista falou que ele batizava com água, mas viria um que batizaria com fogo? Tem muita gente que acha que esse fogo aí é uma unção. Sabe o que ele fala imediatamente depois? E digo mais: o machado já está colocado na árvore para podar aquele que não dá fruto. Em outras palavras, é a árvore que não é. Esse é o fogo. O fogo que vai queimar a palha. O fogo que vai deixar apenas o metal nobre. E vai queimar a palha. Que figura é essa? É uma figura para dizer que Ele veio para julgar. E aqueles que não creram e não se renderam à sua glória, não terão parte com Ele. E por isso Ele dirá, como o apóstolo João disse para nós: não vos conheço. Conhecer tem a ver com relacionamento, não é uma informação. Jesus tem toda a informação. Ele está dizendo: eu não me envolvi com você. Nós não tivemos relacionamento. Logo, algumas pessoas que inclusive podem estar falando em nome de Deus, inclusive, podem não ter conhecido. Muitas pessoas têm acesso à revelação de Deus e não vê-lo. Deus se mostra e tem gente que não vê. Tem gente que não crê. E tem gente que não o ama. E esse é o Israel de Deus. Mas Deus estava mostrando que existe um povo que Ele chama dele, porque Ele é amor. E decidiu preservar uma igreja. E por isso que eu disse que simboliza, porque no Novo Testamento, isso aqui vai ser mostrado para nós que o verdadeiro Israel de Deus não é cultural, não é nacional, não é um país, não é uma cultura. O verdadeiro israelita, Paulo explicando aos romanos, se você ainda tem dúvida sobre israelismo, leia Paulo escrevendo aos romanos.
Ali tira suas dúvidas. Tem muita gente ainda que gosta de falar de uma bênção especial para Israel, ou uma condenação especial para Israel. Gente, Paulo já explicou isso, falta-nos Bíblia. E ele diz, o verdadeiro israelita é pela fé. Os verdadeiros filhos de Abraão não vieram de uma cultura, nem de um país. Isso não significa que o Israel moderno seja pior ou melhor em relação à promessa, não tem nada a ver com isso mais. Nós somos, se convertidos, Israel de Deus. E Deus estava mostrando didaticamente isso para nós com o povo histórico no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele já desfaz isso. Desfaz o quê? A promessa, a ideia, o que ele está fazendo? Não, ele desfaz o povo nacional como representante dele na terra. No Antigo Testamento ele já tinha feito isso. Ou vocês não lembram do profeta Jonas com seus 4 capítulos? O que acontece? Por que Jonas não quer pregar para Nínive? Porque aquele povo é inimigo de Israel, inclusive. O que ele faz? Ele obedece no final das contas. E o povo se converte, arrepende. Então ali nós já temos um pedacinho da igreja, pelo menos naquela geração. Ali Deus já estava mostrando que o Israel de Deus não é o Israel maior. Deus já estava nos mostrando, mesmo no Antigo Testamento, ele está falando de algo maior, de um povo maior. Que aquela descendência mais numerosa que as estrelas que ele prometeu para Abraão, que seria o povo de Deus, não seria descendentes de sangue, seriam descendentes da fé. E hoje, quando a palavra é pregada, Deus está sendo exposto. Você pode crer ou não. E por que eu estou falando essas coisas para os irmãos nessa breve meditação bíblica dessa noite, que vai ser breve? Porque nós estamos diante de um profeta, e como eu disse, dentro da história do povo de Deus e de um momento muito crítico, que nós não vamos aprofundar hoje, mas eu quis dar esse panorama para a gente entender quem é o profeta Elias. Ele é um cara que está aqui pregando nesse contexto. Vocês lembram aqui que eu li? Mataram os teus profetas, fiquei só, não tem ninguém comigo, estão querendo tirar minha vida e o pessoal está adorando a Baal. E o profeta de Deus está aqui de pé. Fazendo o quê? Vocês lembram o que o texto disse? Lembra? Por isso eu li 2 ocorrências. O que você faz aqui, Elias? E de novo, que fazes aqui, Elias? Qual foi a resposta dele? Olhe no texto aí, 9 e 10, 13 e 14. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus de Israel. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus de Israel. Eu li esse texto para poder, na ocasião do aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, a igreja está aniversariando seus mais de 160 anos no Brasil. Mês de aniversário. Nós somos parte direta dessa história. Estamos aqui no coração de Goiânia, setor Bueno, num lugar estratégico e muito importante para essa cidade. Nós, igreja local, a igreja presbiteriana aqui no setor Bueno, faz parte de uma história de zelo por Deus. E eu quero falar hoje, brevemente, como eu disse para os irmãos, dos primórdios dessa igreja no Brasil. À luz da vida do Elias. Para daqui a pouco termos uma conversa com o que isso tem a ver com a gente. Combinado? Pastor John Piper, um pastor batista americano de teologia reformada, ele lendo certa feita um livro do David Brainerd. Esse cara foi um missionário que ele é ignorado por muitos, não tão famoso nesse sentido, mas foi um grande missionário, David Brainerd. E eu encorajo os irmãos a procurar por esse nome,
porque recentemente chegaram, ou chegou, pelo menos um livro dele no Brasil, em língua portuguesa. Eu acho que não teve até então. Mas há alguns anos atrás, o pastor John Piper, esse muito conhecido, muito famoso, lendo uma citação dele, palavras do David, o John Piper escreveu o seguinte: Deus escreveu ali na nota de rodapé do livro: permita-me fazer uma diferença para a sua glória, totalmente desproporcional com quem eu sou. Fecha aspas. O que o pastor estava lendo? Abre aspas. Que eu seja uma labareda de fogo no serviço do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me aos confins da terra. Envia-me de tudo que chamamos conforto terreno. Envia-me até a própria morte, se isso fizer parte do teu serviço e da proporção do teu reino. Fecha aspas. Esse missionário morreu cedo e completamente imerso nessa oração, no campo, resgatando almas para o Senhor Jesus. Pastor John Piper, então, lendo certamente ali um tipo de biografia, e nas palavras do próprio David, ele pediu ao Senhor: me permita, Senhor, ir além do que eu sou, para a sua glória. Uma diferença desproporcional a quem eu sou é poder ser mais do que eu sou. É poder fazer para Deus para além do que nós achamos que somos capazes. Porque nós sabemos que não somos. Nós sabemos que somos limitados, covardes, preguiçosos, autocentrados, avarentos, egoístas, coração duro. Somos superficiais, vaidosos. Mas se estivermos diante dele que é verdadeiro, nós podemos ir além do que somos. Nós podemos ser perdoados para glorificar o nome dele. Nós podemos ser tocados para poder tocar outros. Nós podemos ter intimidade com ele e poder estar no ambiente de trabalho, de família, com irmãos, e exalar, gente como a gente, como eu, desse Deus. Porque eu ousei ter alguns minutos com ele no meu dia. E de repente, eu estou falando como ele. Eu vou citar minha esposa aqui de exemplo, depois a gente resolve em casa. Vou evitar olhar para esse lado aqui, que aí eu sigo em segurança. Mas minha esposa, ela é uma esponjinha cultural, assim. Ela conhece gente nova, de repente ela volta com um jeito de falar aqui, uma palavra ali. Esses dias ela apareceu com uma palavrinha nova em casa. E eu costumo reparar as coisas. Essa palavra aí é nova. Eu não estou falando isso. E tá, lá vinha a palavrinha. Acabou de falar. E era uma palavra nova, porque aí ela percebeu que ela realmente não. Tem umas pessoas que falam essa palavra. É coisa de força de expressão ou uma coisa à toa. E esse exemplo, isso acontece com a gente. Às vezes a gente convive com um carioca, um baiano. Se eu sentar perto de um baiano, não vai meia hora de prosa, eu já estou esticando um pouco o jeito de falar. E a nossa forma de falar vai mudando pelo que a gente está ouvindo. Deixa eu dar outro exemplo familiar. Meu filho, ele imita cada palavra que sai da nossa boca. A gente está conversando aqui, de repente ele pesca uma palavra ali e solta. Um papagaio, está aprendendo.
E está aprendendo o que a gente fala errado também. Eu acabei de falar aprendendo. Aprendendo. Você talvez não prestou atenção. Porque a gente aqui em Goiás gosta de falar assim. Aprendendo, fazendo. Eu quase não falei a última sílaba. Fazendo, aprendendo. E meu filho está aprendendo a falar o quê? Aprendendo. Por que ele vai falar aprendendo? Não vai falar. Ele está escutando a gente falar aprendendo. E está repetindo. E por que eu estou dando esses exemplos de casa e de corriqueiro? Porque o que será de nós se andarmos mais com Deus? Se tivermos mais momentos com Ele? Se ouvirmos mais a Deus? Se passarmos mais tempo conversando com Ele? Talvez não seja tão categórico assim quanto os exemplos que eu dei, mas eu tenho certeza de uma coisa: até sua forma de falar vai mudar. E você quer saber de uma coisa? A boca fala do que o coração está cheio. E você quer saber de outra coisa? A gente só dá o que tem. E se tivermos com Deus, nós poderemos dar de Deus. Você quer saber da promessa? Se você crê nele conforme as Escrituras, o que vai acontecer? Quem pode completar? Se crer em mim conforme as Escrituras, olha a qualificação da fé. Não é crer ao seu gosto, nem a sua moda, nem a minha. É conforme as Escrituras. Se tivermos um relacionamento zeloso com o que Deus revelou, o que vai acontecer? Do seu interior fluirão rios de água viva. Se fluir de você, não é para você. É para a gente sedenta que está do nosso lado. É para isso que Deus se revelou na sua história. Para você mergulhar nele e sair tão abastecida, tal qual uma fonte de água viva, para que outros bebam. Tem gente morrendo do seu lado. E você poderia estar dando vida para essas pessoas. O que falta? Zelo pelo Senhor. Zelo pela palavra dele que se revela para que do nosso interior flua rios de água viva. Qual é o foco da história? Que pessoas salvas matem a sede de pessoas mortas. Esse é o foco, através de um Deus que se mostra glorioso. Mas eu falei que eu ia falar da igreja presbiteriana porque tem um jovem que tem tudo a ver com essa história. Muito. Ninguém mais tem a ver com ele, mais do que tem a ver com ele. Ashbel Green Simonton. Nas palavras dele: vou me dedicar para aumentar o meu amor e interesse pelo meu Salvador. Seu diário. Vou marchar em frente e me esforçar para servi-lo. Brilhe ou não a luz em meu caminho, vou confessar diante dos homens o meu desejo e resolução de abandonar o mundo e procurar participar no sangue do meu Salvador. Vou confiar nas promessas e andar esperando o que o Espírito Santo de Deus promete. Vou estudar a palavra no temor de Deus e cumprir todos os deveres expressos nela. Estudá-la em oração sincera, para que seja guiado ao bom entendimento dela. Fecha aspas. Esse homem, dessa resolução, desse entendimento claro das promessas, da responsabilidade evangelística e missionária que todos temos, dessa consagração votada, nasceu lá em West Hanover, na Pensilvânia. Estudou no colégio de Nova Jersey. Inicialmente, pensou em ser professor e muito provavelmente advogado. Filhos
de presbiterianos, crentes, mas profissionais liberais. Uma vida estável, boa, mas ele foi muito influenciado em 1855 por um avivamento que teve de muita teologia naquele tempo, de boa teologia. Ele então fez sua profissão de fé e logo depois estava no seminário de Princeton. E ali naquele seminário, ele escutou o grande teólogo Charles Hodge numa pregação. Charles Hodge tem um livro sistemático, de teologia sistemática, desses que param em pé, que você não precisa colocar apoio de livro, você pode usar o livro dele para segurar os outros livros na estante. E esse grande teólogo estava no olho do furacão do avivamento, porque avivamento tem a ver com teologia boa. Não existe avivamento com teologia ruim. Existe fogo estranho, que é completamente diferente. Só produz quebrantamento de vida a boa teologia da palavra. E quando ele ouviu esse homem pregar, um jovem ainda, 20 e poucos anos de idade, ele disse o seguinte: eu só posso ser pastor e missionário o resto da minha vida. Eu preciso me dedicar integralmente para o resgate de almas. Esse foi o caso dele, diante do que Deus estava fazendo. E ele então começou a orar por isso. E ainda naquele tempo, ele se apresentou 3 anos depois o board de Nova York, que é o conselho ali missionário da época, e apontou o Brasil como um campo possível para ele se dedicar. Em 1859, 2 meses depois da sua ordenação ao Sagrado Ministério, agora eu quero que você preste atenção nas datas. Não se perca, mas é interessante porque são curtas, tá? 1859. Esse é um ano muito precioso para nós. Esse foi o ano da ordenação de Simonton. E 2 meses depois, ele então embarcou num navio chamado Banshee, rumo ao Brasil. Mais ou menos 2 meses de viagem, e ele chegava ele embarcou em 18 de junho de 1859, lá no porto de Baltimore, e então seguia rumo ao Brasil até agosto. Porque em agosto de 1859, chegava Simonton no Brasil, e a Igreja Presbiteriana do Brasil iria começar. E naquela ocasião, despedida, a mãe dele escreveu, e ele cita no seu diário o seguinte, abre aspas: é muito difícil nos separar daqueles que talvez não vejamos mais na terra. Mas quando penso no valor das almas imortais que estão se perdendo por falta do evangelho puro, recomendo você em oração e lágrimas ao Senhor, que tudo faz para o bem. Fecha aspas. Sua mãe se despedindo dele, naquele tempo, 1859, sabendo que talvez não veria o seu filho mais. Deixa eu dar um spoiler. Conseguiu ver, mas foi uma última vez. Simonton chegou ao Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade, decidido a pregar e viver o Evangelho aqui no nosso país. Em abril de 31 de agosto, agora vem a nossa sequência, Simonton dirigiu o primeiro culto completamente em português. Em janeiro de 62, batizou os primeiros convertidos e organizou a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. O ano é 1862. Chegou aqui em agosto de 59. Então, em 60, a gente teve o primeiro culto em português. Em 62, a gente estava batizando os primeiros convertidos do Brasil. E estava ali fundada a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. 1 ano praticamente para ter um culto em português, porque ele estava estudando a língua junto com seus auxiliares. E almas já estavam sendo colhidas porque a palavra foi pregada em língua portuguesa. Após 3 anos do seu trabalho no Brasil,
Ele retornou para a Pensilvânia para tirar um ano sabático. É o furlough do missionário americano. Ele tira um ano para descansar e depois voltar para o campo. Nesse ano, a mãe dele faleceu. Ele visitou a mãe e durante esse período ela faleceu. Estava esperando para vê-lo mais uma vez. Mas ele também se casou com Ellen aqui nesse ano. Então foi umas férias bem intensas, esse ano sabático bem intenso. E ele retorna ao Brasil. Ele estava sendo auxiliado por alguns amigos, parentes e agora com a sua esposa. E algumas coisas aconteceram e eu quero fazer uma retrospectiva para os irmãos aqui. Em 63, iniciou finalmente a escola bíblica dominical no Brasil, da Igreja Presbiteriana. Em 64, nasceu a sua filha, também chamada Ellen. Mas em 64, também, na verdade no mesmo dia, a sua esposa falece no parto. Apenas um ano de convivência e ele perde a sua esposa. Mas esse também foi o ano que ele fundou a primeira imprensa evangélica do Brasil em língua portuguesa. Mesmo no meio daquela dor, o trabalho missionário não parou. E ele fundou a primeira imprensa evangélica do Brasil e era uma das primeiras imprensas em todos os aspectos. Em 64, em julho, ele batiza a sua filha. Em novembro, sai o primeiro fascículo totalmente em português de publicação evangelística na imprensa evangélica. Isso aqui é tecnologia alta no trabalho evangelístico de 1800. No ano seguinte, em março, organiza-se a Igreja Presbiteriana de São Paulo, a primeira igreja presbiteriana do estado de São Paulo. Também funda a Igreja Presbiteriana de Brotas. Também ainda nesse ano, em dezembro, organiza-se o primeiro presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro e, consequentemente, um sínodo. O que vai acontecer? É que em 67, 2 anos depois, nós temos um seminário presbiteriano no Brasil para formar pastores nacionais. E 4 pastores se formam. Antônio Trajano, Miguel Torres, Modesto Carvalhosa, Antônio Cerqueira Leite. Os primeiros pastores do Brasil. Nesse período já tinha um padre convertido, que foi talvez o primeiro missionário nosso, José Manuel da Conceição. Se converteu com a pregação do Evangelho e viajou São Paulo pregando nas suas paróquias. O entendimento claro das Escrituras, que até então ele mesmo não tinha. Ele de fato foi o primeiro pastor presbiteriano no Brasil, mas nesse processo de conversão. Mas em 67, Simonton morre, aos 34 anos de idade, com febre amarela. Foi enterrado no cemitério dos protestantes, lá no bairro da Consolação, em São Paulo. E no túmulo dele está escrito, o versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. O seu trabalho no Senhor não foi vão. O seu trabalho no Senhor não é vão. O que ele cita no seu diário? Eu quero mostrar para os irmãos. A maior loucura da vida de um homem é estar fora do centro da vontade de Deus. Não há lugar mais seguro, ainda que cercado de perigos, do que no centro da vontade de Deus. Preciso cultivar minha piedade, ou nada poderei fazer por essas pessoas. Registra ele quando chegou no Brasil. Deus perguntou 2 vezes para Elias: que fazes aqui, Elias? Eu tenho tido zelo pelo Senhor. Esse homem estava demonstrando zelo pelo seu Senhor. Simonton demonstrou zelo pelo seu Senhor. E simplesmente em 8 anos de vida, deixou esse legado de evangelização e de revelação da palavra de Deus em língua portuguesa. Nós hoje temos Bíblia, temos uma igreja, temos uma tradição, temos
uma comunidade, e essa igreja está plantada por conta da vontade de Deus em trazer pessoas para serem zelosas para com Ele. Se crerem em mim, conforme as Escrituras, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Perceba que para o presbiterianismo brasileiro, esse foi o rio que correu. Um avivamento lá na Pensilvânia. Abriu um canal para que hoje nós estivéssemos aqui como igreja nacional, que tem, com seus limites e imperfeições, lutado para ser zelosa pelo Senhor, um estandarte nacional de evangelização, de cuidado, de fidelidade com o púlpito, em tempos tão tempestuosos de doutrina, de esvaziamento, de filosofias mil, nós temos tido púlpitos sérios dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Louvado seja Deus por isso. Eu quero que você conheça essa igreja. Por isso que eu estou trazendo hoje essas informações, para dizer a você, e eu disse, o que isso tem a ver conosco? Primeiro, você faz parte disso. Se você hoje está numa igreja presbiteriana, você faz parte dessa história. Mas mais importante do que fazer parte da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, é você fazer parte do que Deus está fazendo no mundo, através do seu povo. Deus tem chamado filhas e filhos para serem zelosos, para, a despeito dos perigos, se lançar para tudo que tem em prol de outros. Eu quero te dizer que você ainda pode fazer uma diferença completamente desproporcional a quem você é e ao que você já fez. O que Deus ainda pode fazer através da sua vida, você talvez nem imagine. Mas para que você veja o que você nem imagina, precisa ter zelo pelo Senhor. Você precisa desejá-lo mais, honrar a sua palavra, ousar quebrar o silêncio entre vocês e falar com Ele. Ter tempo com Deus. Arriscar ouvi-lo. Ousar obedecê-lo. O que Deus pode fazer através da sua vida? Quem Deus pode alcançar? Talvez tenha pessoas na família que você não acha que há esperança para elas conhecerem a Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem. Até que Cristo volte. E você pode ser a pessoa melhor posicionada na guerra da oração por essa vida e do testemunho do Evangelho puro. Mas cadê a expectativa? Cadê o zelo por Deus? E por isso que eu comecei dizendo que o foco da história não é a sua salvação, porque tem muito crente que acha que a história é com ele. A vida inteira você está resgatando o crente, que parece que não amadurece nunca. Querida irmã, irmão, não é sobre você. Para de achar que o foco da igreja aqui é te tratar. Isso aqui é para a gente celebrar a Deus juntos. Louvar o Senhor. Claro, tem o foco terapêutico. A gente está aqui se amando, se cuidando. Pastores estão aqui para isso, presbíteros estão aqui para isso. A liderança está aqui para isso, claro que está. Mas nós estamos aqui celebrando publicamente o nome de Cristo e preparando missionários para pregar a palavra de Deus. Isso aqui é um QG, é uma base de envio. Envio para onde, pastor? Para a África. Irmão, para o outro lado do seu quarto. Para o final do corredor da sua casa. Para o outro lado do corredor do seu apartamento, condomínio, rua. Onde for do seu interior, pode fluir rios de água viva. Se nós entendermos que fomos salvos para amadurecermos com Cristo, abandonarmos os nossos pecados, tratar com seriedade eles, com vilania eles, abandonar, virar as costas, mudar de vida e amadurecer.
porque nós estamos a trabalho. Não é para ficar cuidando de ovelha até Cristo voltar. É para evangelizar o mundo até Cristo voltar. Em outras palavras, então, para de dar trabalho. Te apruma. Amadurece. Se confessa ao Senhor e abandona os seus pecados. Tenha zelo por Deus, porque tem gente que pode ser alcançada através de você. Que Deus me abençoe assim, porque eu também dou trabalho. Mas eu preciso estar disponível para que saia água viva daqui. Eu preciso ter zelo pelo Senhor. Deus pode usar você para matar a sede de outros, se você tiver zelo pelo Senhor. Amém. Quero orar pela sua vida, pela minha vida, pedindo ao Senhor que ministre aos nossos corações, que comunique a essa linda igreja zelo por Deus. Pai bendito, eu te peço zelo por essa congregação. Te peço, ó Deus, e se eu pudesse citar nominalmente cada um das ovelhas do Senhor aqui, eu gostaria de citá-las, mas não preciso, porque o Cordeiro do Senhor as conhece pelo nome. E hoje peço em intercessão que seja uma igreja zelosa, dobrada, convertida, que ama Jesus, que crê, obedece, que te honra, que quer ver o nome de Cristo pregado, vivido, que ama almas, vidas, que querem ver pessoas amadurecendo na fé, que querem ver pessoas salvas e convertidas a Jesus, que tem santa expectativa de conversão por onde vão, ainda na família, nos amigos, na faculdade, no trabalho. Deus, abastece essa igreja com essa expectativa. Talvez a expectativa do primeiro amor, mas do amor de sempre. Do amor ao Senhor. Que nós possamos entender, eu te peço isso por essa amada igreja. Te peço isso sobre a minha vida, a vida da minha família. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia e abençoa essa casa de oração, para que seja, sim, um lugar de acolhimento, como nós desejamos e trabalhamos para ser, mas também um lugar de envio de missionários do Senhor, de evangelistas do Senhor, de pessoas que amam a Jesus Cristo e amam pessoas, e que saem do domingo abastecidas para resgatar almas durante a semana. Te peço isso porque o Espírito Santo do Senhor pode fazer isso por nós, e só Ele pode fazer isso por nós, e nós dependemos do Senhor. Assim eu te peço, para a glória do Senhor, para essa geração ser mais zelosa, em nome de Cristo Jesus. Amém.